vou gravar esse vídeo explicando o que eu apostei hoje sobre Salmo 127. No meu entendimento, né? Cada um tem um entendimento, cada um interpreta do jeito dele, né? Do jeito que Deus deu a sabedoria, né? Deus deu um tipo de sabedoria e cada um tem uma interpretação, né? Não é todos têm a mesma interpretação. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado interpretações, né? Então, de interpretar, ler e interpretar o que eu estou lendo, né? Agradeço a Deus por isso. Bom, eu apostei hoje Salmo 127, que eu achei muito importante essa palavra aqui, principalmente no versículo 2, né? Então, eu vou ler todo ele, né? O capítulo inteiro, né? Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. E isso quer dizer o quê? Então não adianta fazer a casa? Claro que sim. É que Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que dar graças a Deus. Deus, se tu permitir, Deus, eu vou trabalhar hoje. Deus, se tu permitir, Deus, hoje eu vou vencer. Se tu permitir, Deus, hoje, Deus, eu vou acabar esse serviço que eu estou fazendo. Hoje, Deus. Então é tudo Deus. Hoje, Deus, se o Senhor permitir, Deus me ajuda, Deus me abençoa, e tudo Deus na nossa boca. Até quando cai alguma coisa dentro de casa ou na empresa mesmo, se cair alguma coisa da mesa ou da mão da gente, a gente tem que dizer glórias a Deus, aleluia. Porque aí o inimigo não tem espaço de provocar a gente ou fazer a gente pecar, né? Tudo é glória a Deus e aleluia. Então, enquanto a gente falar glórias a Deus, aleluia, caiu uma coisa da minha mão, não fique brabo, não diga nome, diga glórias a Deus, que aí você quebra o inimigo no meio, quebra o espírito imundo no meio. Então aí ele não tem nenhuma chance sobre você, certo? Então, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Porque se a pessoa construir, essa casa vai dar problema mais tarde. Mais tarde ela pode pegar fogo. Mais tarde, se ela não pegar fogo, mais tarde você não vai conseguir morar naquela casa. Outra pessoa você vai construir e outra pessoa vai morar naquela casa. Já eu vi vários casos assim, de a pessoa construir a casa e não gostar da própria casa que ela construiu e morar e pagar aluguel. Morar de aluguel, né? Então, é porque o Senhor não está, né, na frente. A pessoa não coloca Deus na frente. Então, mesmo construindo a própria casa, a pessoa enjoa daquela casa, não quer morar nela e acaba indo pagar aluguel e deixa a casa de lado. Certo? Continuando. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Porque Deus tem que estar. E tem que ter guarda, tem que ter guarda. É como a casa, tem que fazer casa, tem que fazer casa, mas tem que estar Deus na frente. Deus no comando. É necessário os guarda? É necessário os guarda. Mas Deus tem que estar no comando. Por quê? Porque pode ter guarda como for. Você vê numa guerra, quanto protegido é o país, com vários e vários soldados, e acontece de ser atingida a cidade ser atingida, soldados mortos, civis mortos, porque por isso que é necessário, sim, claro que é necessário sim, fazer a casa, é necessário ter os guardas, é necessário ter a polícia, mas em primeiro lugar, Deus tem que estar na frente, tem que estar na obra. Certo? Por mais que o país proteja com militares, né, e com várias armas, assim, se Deus não está no comando,
vai ser atingida, certo? No versículo 2, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Olha, esse versículo é maravilhoso. Veja bem, esse aqui já resume tudo dentro, todo o contexto, né? Veja bem, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, e levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo dormindo, mesmo quando estão dormindo, Ele sustenta. Porque a bênção já foi preparada para ele, mesmo ele estando dormindo. Mas então, não adianta trabalhar demais para ganhar pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento. Mas veja ali, aos que Ele ama, não é para todos, não é modo geral, é para aqueles que Ele ama. É considerado filhos de Deus, né? Aqueles que Deus ama. Isso é para quem Deus ama. Porque mesmo dormindo, Ele sustenta. Mas nessa parte aqui, eu não quero incentivar as pessoas a não trabalhar. Eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa fiel a Deus, né? Então não vou trabalhar. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Deus está falando aqui, Deus não, Davi falou aqui, citou aqui, sabe do quê? Davi colocou aqui que não adianta as pessoas trabalharem demais, né? Levantando cedo, dormindo tarde e se esforçar um monte, né? Trabalhar um monte, né? Passar sono e se a pessoa não é com Deus, e se Deus não é com a pessoa, e se Deus não ama aquela pessoa. Mas como Deus não ama todo mundo, Deus ama aqueles que obedecem. Deus ama aqueles que obedecem a Deus. Certo? Mas a pessoa pode ter 2, 3 empregos? Pode. Deus vai abençoar. Se a pessoa é uma pessoa de Deus, se Deus ama aquela pessoa, Deus vai abençoar aquela pessoa tendo um emprego, tendo 2, tendo 3. Deus vai abençoar da mesma forma, com um emprego ou com 3 empregos. Mas tem que estar Deus na causa. E Deus tem que amar essa pessoa. Caso contrário, ela pode ganhar, ter um monte de trabalho, ter um monte de emprego e ganhar um monte. Mas chega no final do mês, ele está de mão vazia. Tudo que ele ganha está lá em Ageu, né? Tudo que eles ganhavam lá era a mesma coisa de colocar no saco furado, né? É como segurar água nas mãos, né? Sai pelos dedos. Sai pelos vãos dos dedos, né? A água. Então, mesmo se esforçando, trabalhando dia e noite, com vários empregos, a pessoa chega o fim do mês, a pessoa não tá passando necessidade, não consegue pagar as contas, porque Deus não está na causa. Isso não é esse versículo 2 não é para incentivar a pessoa a não trabalhar. Não, pelo contrário, a pessoa tem que trabalhar, mas Deus tem que estar no comando. Deus tem que amar essa pessoa. Mas como que Deus vai amar se a pessoa não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa que segundo o coração de Deus? Não tem como. Veja que no capítulo 3, os filhos são o presente do Senhor.
Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem, a sua mocidade, são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, muitos filhos, né? Ele não será derrotado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. E esses filhos também podem ser não filhos assim de sangue, mas amigos, pessoas que estão ao nosso favor, pessoas que estão ligadas a nós, né? Pessoas amigas, né? Pessoas que apoiam a gente. Aqui não é um incentivo a pessoa não trabalhar. Pelo contrário, a pessoa tem que trabalhar. Aqui a ganância não faz parte. Porque se a pessoa trabalhar por ganância e não colocar Deus acima de tudo, ela nunca vai ter nada. E se ela ganhar, construir e ter, depois mais tarde ela perde tudo. Está escrito assim na Bíblia: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. E o rico com Deus, ele prospera cada vez mais. O rico cada vez fica mais rico com Deus. E o pobre, com Deus, cada vez mais ele vai crescendo. Ele vai crescendo cada vez mais com Deus. Certo? Mas o rico, sem Deus, ele quebra. Uma hora ele quebra. Você vê que tem muitas pessoas ricas, que elas quebram, milionário. Como aconteceu, né? Com o milionário que perdeu um bilhão, depois perdeu outro bilhão e acabou perdendo tudo, a riqueza dele, e acabou ainda respondendo na justiça, né? Então, por as coisas erradas que ele fez. Então, veja, que muitos ricos, eles se quebram. Muitos ricos ficam pobres. Muitos milionários quebram e ficam pobres. Sem Deus. Sem Deus, muitos ricos, milionários, ficam pobres. E muitos pobres sem Deus, eles ficam miseráveis. E muitos miseráveis sem Deus, eles viram mendigo. E muitos sem Deus cometem suicídio. Muitos. Por isso que Deus tem que estar na frente. Você vê que Jó, ele era pai dos pobres. Ele é pai dos pobres. Ele amava fazer caridade. Ele era milionário, um homem mais rico do Oriente. E o que acontece? Ele acolhia todos os pobres. Ele ajudava todos os pobres. Aqueles que tinham frio, ele agasalhava. Aqueles que tinham fome, ele dava de comer. Ele era considerado o pai dos pobres. E mesmo Satanás se levantando contra ele e perdendo tudo que ele tinha, não porque ele não tinha Deus, porque foi provado que ele era um homem justo. E nessa provação ele perdeu tudo, mas como ele continuou sendo fiel a Deus, ele ganhou 2 vezes mais, 3 vezes mais. Ele ficou muito mais rico do que ele estava. Muito mais rico do que ele era antes. E assim é com nós. Caridade. Tem muitas pessoas que trabalham 3 empregos, 2, 3 empregos, e só querem ganhar dinheiro e nada de caridade, nada de Deus.
Aí a pessoa deixa até dentro da igreja. Ou o perigo da pessoa ter 2, 3 trabalho, emprego, é a pessoa não ir para a igreja. Aí o grande perigo, você pode ter 3 empregos? Pode. Pode ter 2, 3 empregos? Pode. Pode trabalhar dia e noite? Pode. Mas não pode afetar a família. Se esse emprego vai dar problema no casamento, na família, na casa, então não tenha esse emprego. Se esse emprego vai te trazer problema com o casamento, com a casa, não esteja esse emprego. Abandone esse emprego, nem pegue esse emprego. Se esse emprego vai te afastar dos caminhos de Deus, não pegue esse emprego. Se esse emprego, você ia 3 vezes por semana na igreja, com esse novo emprego, você vai uma vez por mês, cada 15 dias, uma vez por mês. Não pegue esse emprego. E se pegou, largue esse emprego. Porque o emprego não pode interferir na família, no casamento e na vida religiosa, na igreja. Porque Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. O emprego não pode atrapalhar a tua ida na igreja. O emprego não pode atrapalhar a tua vida conjugal, familiar. Deus acima de tudo. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Segundo lugar, a família. Depois as outras coisas. Depois a pessoa vai conquistando as coisas. Mas se colocar o emprego acima da família, acima de Deus, né? Se colocar o emprego acima de Deus, acima da família, não dá certo. Se você tem um emprego, está indo na igreja 3 vezes por semana, 4, 5, arruma o segundo emprego, você já começa a diminuir. Vai uma vez por semana só na igreja. Aí você consegue o terceiro emprego, já você não vai mais na igreja. Talvez uma vez por mês. Você acha que vai ser abençoado? Você acha que você vai entrar aqui como versículo 2, que até dormindo Deus vai te sustentar? Não. Tudo será amaldiçoado. Tudo que você fazer será amaldiçoado. Porque você deixou Deus de lado. E também a família. Você não tem tempo mais para Deus e nem para a família. Aí que entra a questão. Se o emprego faz você se afastar de Deus, se afaste do emprego. Se o emprego faz você se afastar do casamento, se afaste do emprego. Se o emprego vai te afastar de Deus, se afaste do emprego, deixe desse emprego. Porque 2 e 3 empregos, se você não pode mais ir na igreja, se você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para a família, para a esposa para o marido, largue disso. Deus não vai abençoar. Porque assim está escrito que Deus sustenta os pássaros que não trabalham e não ceifam em celeiro. E quando a Bíblia também diz, quando os filhotes dos corvos clamam a Deus, porque eles clamam, e quando eles choram, clamam a Deus de fome, e Deus ajeita uma comida para eles. Quando os leãozinhos, os filhotes de leões, começam a gemer de fome, eles estão clamando a Deus de fome, e Deus arruma comida para eles, uma presa, e eles conseguem comer e não morrer de fome. E diz a Bíblia, e quanto mais a ti, Deus não vai te sustentar, a ti, que é semelhança dele, que vale mais que um passarinho. A gente vale mais que um passarinho, vale mais que um filhote de leão, mais que um filhote de corvo. É isso, é essa a questão. Quando prosperar é bom, porque a riqueza é dom de Deus. A riqueza é dom de Deus. Prosperar é bom, mas quando essa prosperidade ela te tira da presença de Deus, se afaste.
diminua. Se afaste disso. Quando o teu trabalho começa a te afastar de Deus, se afaste do trabalho. Quando o trabalho começa a te afastar da família, se afaste do trabalho. Em primeiro lugar Deus, segundo a família, depois as outras coisas. Porque não tem como, está escrito, não tem como servir a dois deuses. A Deus e a Mammon, o dinheiro. Porque muitas pessoas colocam o dinheiro como Deus. Colocam o dinheiro acima de Deus e acima da família, acima da sua própria casa, acima do seu casamento. Isso não gera bênção, gera maldição. Lá mais tarde a pessoa perde tudo, ou a pessoa morre antes de se aposentar. Antes de chegar e sentar e dizer, agora sim, agora vou comer e beber e folgar, porque estou rico. Aí vem a morte. Você vê que a passagem da Bíblia diz ali, né? Essa passagem da Bíblia que diz que Jesus disse que havia um rico e ele desmanchou todos aqueles celeiros velhos e fez todo o celeiro novo, galpões, né, novos, e fez um monte de galpões e fez uma safra muito grande. E daí ele sentou e disse, agora que a minha alma descansa, porque estou rico. Amanheceu morto. Quer dizer, nem amanheceu, né? Amanheceu o dia, mas ele não amanheceu. Amanheceu o dia e ele... Não, ele morreu. Para quem ficou toda aquela fortuna? Por quê? Porque aquela fortuna não... era ele e a fortuna. E não ele e Deus e a fortuna junto. Que não pode misturar as coisas. Não adianta a pessoa querer abraçar o mundo e perder a sua alma. Perder a sua família, perder seu casamento. Mais tarde, essa fortuna, se não vem de Deus, ela acaba. Ela acaba. E para não o vídeo ficar muito longo, vou dizer só um testemunho que eu sou prova viva disso. E por que eu posso falar com autoridade sobre sobre esse vídeo? Porque eu fui prova disso. Eu trabalhava um trabalho só e ganhava 4 salários mínimos. Eu era muito próspero, eu ganhava muito bem. Ganhava 4 salários mínimos, comecei a construir, estava de bem com a família, estava de bem com o emprego, ganhava bem, estava de bem com a igreja, com Deus. Eu ia toda noite para a igreja, toda noite, não falhava um culto, de segunda a segunda, 30 cultos por dia. Eu ia 30 cultos por dia, eu ia 30 vezes por mês. Por dia não, 30 vezes por mês. Eu ia 30 vezes por mês na igreja. 30 dias direto, toda noite para a igreja. Tinha um trabalho abençoado, ganhava bem, uma família abençoada, me dava muito bem com a família, estava prosperando, estava construindo. E um dia o inimigo conseguiu entrar na minha mente e no meu coração. E eu comprei um carinho de cachorro quente. E naquele carinho de cachorro quente eu já desagradei meus patrão. Meus patrões já não gostaram. É como diz, ou agrada um, ou agrada outro, né? E se a pessoa tem 2 empregos, ou agrada um patrão, agrada outro, né? Um dos dois. Um não consegue agradar os dois, né? Na verdade. E daí daí tinha o meu emprego para trabalhar de dia e de noite o cachorro quente. Mas eu fui além. Eu queria ser rico assim, e para mostrar para minha família que eu era bom, para mostrar para a família que eu ia vencer, que eu ia se tornar um homem rico, para mostrar para minha família.
orgulho entrou no meu coração. E daí do emprego, cachorro quente, aí coloquei um bar com mercearia. Veja bem, um bar, uma pessoa que era evangélica. Mas a ambição era mais, falou mais alto, né, na verdade. Eu tinha emprego, 4 salários mínimos, cachorro quente e mais o bar com mercearia. E eu queria ficar rico. E daí eu ia toda noite para a igreja, 30 cultos por mês. Comecei a ir cada 15 dias, uma vez por mês. Já começou a dar problema na família, já começou a dar problema no emprego. De repente, veio a palavra de Deus para mim dizendo assim: vedes onde caíste e arrepende-te. Aí eu li lá na Bíblia. Porque a concupiscência, o engodo, gera concupiscência. E a concupiscência gera a morte. E quando que eu me toquei pela palavra da Bíblia, que Deus mandou eu ler, eu engordei meus olhos, e engordando meus olhos veio a concupiscência que eu queria ser rico, e ponhei o dinheiro acima da família, acima de Deus, acima da igreja. E daí vem a morte espiritual e a morte também material, né? E quando para muitas pessoas vem a morte também do corpo, né? Carnal. E daí vem 3 tipos de morte, né? A morte material, financeira, né? A morte espiritual, a pessoa cai espiritualmente, e a morte do corpo, né? Aí que acontece, muitas pessoas se tiram a vida por causa disso. E quando eu me toquei, já era um pouco tarde. Por que um pouco tarde? Porque eu perdi meu emprego, perdi o carinho de cachorro quente, perdi o bar com mercearia e perdi o meu casamento. Bem dizer, eu falo, perdi a família porque a família saiu toda de casa. Perdi o casamento, os filhos se dividiram. Fiquei só com o filho, que era ainda uma criancinha. E ali, quando eu caí em si, eu já tinha perdido, já tinha dado a morte, já tinha acontecido a morte financeira. E depois veio a morte espiritual, porque daí eu fiquei tão fraco espiritualmente que eu tinha que levantar de novo. Fiquei vários e vários anos no pó. E eu tinha que levantar espiritualmente. E ninguém conseguia me levantar espiritualmente. Ninguém. Eu tinha que levantar sozinho. E ninguém conseguia me levantar espiritualmente. E eu fiquei anos e anos no pó para se erguer de novo espiritualmente. Imagina financeiramente. Eu tinha que lutar para isso. Eu não podia morrer carnalmente também. Eu não podia, por causa disso, vir e tirar a minha própria vida. Eu tinha que lutar. Porque o que eu tinha perdido, consegui tudo de volta. Tanto a morte espiritual da fé, né? E a morte financeira. E foi muito difícil para mim. Eu aconselho que ninguém cometa o mesmo erro que eu cometi. Por causa de querer ficar rico, de querer ter 2, 3 empregos. Porque é bom ficar rico, a riqueza é uma bênção de Deus, é um dom de Deus ficar rico. Mas não pode deixar a família de lado, deixar Deus de lado,
Deixar a igreja de lado. No momento que deixa a igreja de lado, está deixando Deus de lado também. Por causa do emprego, de querer ficar rico, 3, 4 empregos, não pode deixar a igreja de lado, os cultos que frequenta de lado, Deus de lado, a sua fé de lado, deixar de lado a família. Não. Deixar de lado o casamento, não. Isso é uma armadilha. Mas eu digo que o rico com Deus, ele fica milionário, é abençoado. Mas o rico sem Deus, ele é amaldiçoado, ele perde tudo, e até a vida. Quando não perde, tem muitos que perdem até a vida, não só a parte financeira, porque não tem Deus, não coloca Deus de primeiro lugar. E o pobre sem Deus, o pobre com Deus, ele vai crescendo cada vez mais, mas sem Deus em primeiro lugar, ele vai cada vez diminuindo, até virar mendigo. O pobre sem Deus não é nada. O rico também sem Deus, ele não vai ser nada. Porque tudo acaba. Tudo acaba. Então, em primeiro lugar, Deus. Seu emprego, não cometa o erro que eu cometi. Porque depois para se levantar de novo é muito difícil. Eu venci, mas foi muitos anos para eu conseguir vencer. Eu consegui crescer ainda novamente financeiramente e consegui crescer novamente espiritualmente e construir um novo lar. Mas foi muito difícil para mim. Isso foi 9 anos. 9 anos de luta, de sofrimento, de choro. Eu chorava muito. Imagina, tem pessoas que não aguentam e cometem suicídio por causa disso. Eu vou terminar o vídeo porque fica muito longo. Mas já ficou muito longo o vídeo, né? Mas isso é um grande testemunho. Não sou contra a pessoa ter 2, 3 empregos, mas se esses 2, 3 empregos vai afetar o casamento, não pegue. Fique com um emprego só. Se esses 2, 3 empregos vai afetar a tua vida espiritual com Deus, vai deixar de ir na igreja, vai faltar culto por causa disso, não pegue esses 2, 3 empregos. Porque Deus pode te dar muito mais do que você imagina. Pode te prosperar muito mais do que você imagina. Porque sem a bênção de Deus, tudo que nós ganhamos não é nada. Você viu ali no versículo 2 o que diz? Se trabalhar, levantar cedo e dormir tarde e trabalhar muito, mas sem Deus isso não vai adiantar nada. A pessoa não vai crescer. Porque Deus pode sustentar a pessoa mesmo a pessoa dormindo. Deus pode fazer acontecer um milagre na vida da gente, uma grande sorte, um grande milagre, e a pessoa prosperar grandemente sem estar se esforçando tanto assim. Como a Bíblia diz, não ficais pensando no que vamos vestir amanhã, o que vamos comer amanhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. Então fica essa palavra para todos e o aconselhamento, né? Não cometa o mesmo erro que eu cometi. E para os ricos, que Deus abençoe, que fique cada vez mais ricos, milionários, mas com Deus. E os pobres, que enriqueça, mas com inteligência e sabedoria, com Deus. Com Deus. Com Deus e com a família. Com a esposa do lado, a esposa com o marido do lado. Amém?